pensador Frederic Bastiat, ele é do século XIX, de 1801 a 1850, e ele é um defensor do liberalismo. Ele escreveu uma obra chamada A Lei. Nesta obra, ele defende a lei para o indivíduo e a propriedade, e ele contesta o pensamento socialista. Podemos dizer que esta obra do Bastiat é uma obra em contestação ao pensamento socialista, às revoluções socialistas, à Comuna de Paris, ao movimento revolucionário de 1848 na França. Vamos ver alguns pontos importantes sobre esta obra do Bastiat, inclusive apontar algumas contradições no que diz respeito ao seu pensamento sobre a lei e sobre o Estado. O que é a lei para o Bastiat? É a organização coletiva do direito individual de legítima defesa. Portanto, o Bastiat já deixa muito claro aqui que a lei ela existe para defender o indivíduo. Ele diz que cada um de nós tem um direito natural recebido de Deus de defender sua própria pessoa, sua liberdade e a sua propriedade. E ainda o que pensa Bastiat sobre a lei? A lei é a organização do direito natural de legítima defesa, é a substituição da força coletiva pelas forças individuais. E esta força coletiva, ela deve somente fazer o que as forças individuais têm o direito natural e legal de fazerem. Por exemplo, garantir às pessoas as liberdades, as propriedades, manter o direito de cada um e fazer reinar entre todos a justiça. Agora vejamos o que ele vai entender por essa história de lei e de justiça. Ele diz que há uma completa perversão da lei quando se fala da lei no sentido socialista do termo. Ele coloca, inclusive, que o socialismo seria uma forma legal, porque está na justiça, porque está na lei defendida pelos socialistas, mas passa a ser uma imposição. Então, ao mesmo tempo que ele defende a lei, ele questiona essa lei para uma perspectiva socialista. Por quê? Porque ele entende que a propriedade é um direito natural do indivíduo e que o pensamento socialista que movimentou a Revolução de 1848 na França é contrário a essa ideia de direito natural, uma vez que passa a ser uma imposição de uma coletividade ao indivíduo. Portanto, ele considera isso antinatural. Aí está as bases do pensamento do Bastiat, que isso tem muito a ver com o pensamento de um teórico chamado John Locke, defensor, inclusive, também da propriedade e do indivíduo. Ele diz assim: infelizmente, a lei nem sempre se mantém dentro de seus limites próprios. Às vezes, os ultrapassa com consequências pouco defensáveis e danosas. E o que aconteceu quando aplicaram para destruir a justiça, que ela deveria salvaguardar? Ele aí está questionando o movimento de 1848 na França. A lei, segundo ele, perverteu-se por influência de duas causas bem diferentes: a ambição, essa ambição estúpida, e a falsa filantropia. Para ele, essa ideia de um Estado que garantisse a distribuição de riqueza seria uma falsa filantropia. Aí já um questionamento ao pensamento socialista. Por outro lado, o homem pode também viver e desfrutar da vida assimilando-a e apropriando-se do produto das faculdades de seu semelhante. Daí emana a expoliação. Quando ele questiona o ideário revolucionário socialista na França, como aconteceu, ele está questionando essa história de um Estado que garanta a propriedade de maneira igual a todos, ou seja, a distribuição de riquezas. Então ele acredita que é uma expoliação essa visão socialista.
Por quê? Porque ele acredita no direito natural. Quando então se freia a expoliação? Quando se torna mais árdua e mais perigosa do que o trabalho. Então, na visão dele, se freia a expoliação quando se torna mais árdua e mais perigosa do que o trabalho. Mas, geralmente, ele diz, a lei é feita por um homem ou uma classe de homens. E como seus efeitos só se fazem sentir se houver sanção e o apoio de uma força dominante, é inevitável que, em definitivo, esta força seja colocada nas mãos dos que legislam. E aí é interessante porque ele vai defender os legisladores, claro, defende os legisladores enquanto atende esse interesse da propriedade e do indivíduo. Ele vai condenar os legisladores quando pendem para um pensamento coletivista. Compreende-se porque, segundo o poder do legislador, ela destrói em proveito próprio e em diversos graus no resto da humanidade a individualidade, através da escravidão, a liberdade através da opressão, a propriedade através da expoliação. Então veja bem, ele está dizendo bem claro aí, olha, querer que o Estado atenda à coletividade no seu sentido máximo, que possa garantir a igualdade, é também uma contradição, porque aí você está tirando o direito natural da propriedade. E aí, pessoal, é interessante considerar o seguinte, que a propriedade, por exemplo, até aí no século XIX, como ainda nós temos hoje muito forte, a propriedade aí no século XIX vai corresponder à forma como as instituições, as organizações e instituições estabelecidas impuseram uma forma de estrutura na sociedade que gera a desigualdade, a exploração e a expoliação. Pense bem, por exemplo, se você for pensar nos territórios indígenas que foram invadidos pelos colonizadores, mataram milhares de indígenas, destruíram suas culturas, praticaram o genocídio e aí adquiriu propriedade e estabeleceu sua lei. Por exemplo, o Bastiat, na verdade, ele não precisou trabalhar para ser rico, porque ele herdou a riqueza de seus pais, que adquiriram, de certa forma, dessa maneira. O Bastiat aí, ele está sendo totalmente contraditório quando ele vai defender a lei e, ao mesmo tempo, ele é contra a lei se ela garantir o direito coletivo. Porque ele considera que é natural que poucos adquiram propriedade, né, pela sua habilidade, tal, e aí tem que se garantir essa propriedade. E lembre-se que propriedade, por exemplo, até na época do John Locke também, aí século XVIII, você vai encontrar o quê? Escravo é propriedade do seu senhor. Mulher é propriedade do seu marido. Mas a ideia de propriedade aqui, na verdade, adquirida com os colonizadores, foi por meio da escravidão e da expoliação, tirando, inclusive, a liberdade dos povos indígenas, que eles não consideraram que fosse gente. Ele diz ainda que a expoliação legal era exercida por um pequeno número de pessoas sobre as demais. É assim que se observa entre povos cujo direito de legislar está concentrado em algumas mãos. Mas, uma vez tornado universal, se busca o equilíbrio na expoliação universal. Olha só, então ele está dizendo aqui, olha, isso aqui aconteceu naturalmente, normalmente, poucos legisladores garantiram aí o direito de legislar, só que quando se busca o equilíbrio universal da distribuição de riqueza, então ele diz, não, mas aí já é um roubo, já é uma expoliação. Ou seja, ele considera natural apenas a escravidão que se foi provocada, todo o processo histórico-cultural que gerou desigualdades imensas, pobreza e miséria, e garantiu o luxo para uma pequena parte. Então, interessante que aí o Bastiat ele acha natural e correto
a expoliação legal por um pequeno número de pessoas, mas quando se trata de universalizar, ele reclama e considera uma injustiça. É aquela história, peraí, a lei é importante, então, para o indivíduo. Se é para coletivizar, então essa lei é uma expoliação. E essa é a mesma, esse pensamento é o que é bastante forte ainda nas pessoas que defendem o liberalismo hoje, que defendem o Estado mínimo. Quando a lei e a moral estão em contradição, o cidadão se acha na cruel alternativa de perder a noção de moral ou de perder o respeito à lei. Duas infelicidades tão grandes, tanto uma quanto a outra, entre as quais é difícil de escolher. Ou seja, então ele está rechaçando aí essa ideia de direito universal. Porque universal para ele deve ser somente a ideia do indivíduo e não da coletividade. Um outro efeito desta deplorável perversão da lei é o de dar às paixões e às lutas políticas e, em geral, a política propriamente dita, uma preponderância exagerada. Aí o Bastiat já traz aquele discurso liberal, ridículo, né, e cínico, de que, olha, isso é fazer política, então não vamos fazer política, vamos garantir o direito natural da propriedade. Então qualquer questionamento é tido como política, ele criminaliza o pensamento político, as lutas sociais, a mesma coisa que os grandes empresários, a burguesia faz hoje, os liberais fazem hoje, os que defendem o Estado mínimo, os que defendem a privatização. Mesma coisa aqui no Brasil do século XXI, nesse ano presente de 2020. Razão para restringir o voto. O Bastiat, inclusive, por essa percepção aí de lei para garantir o direito do indivíduo e da propriedade, ele é contra o voto universal, porque o voto universal é um direito da maioria. Aí ele vai dizer, essa história de voto universal é uma expoliação também, é um desrespeito, porque o indivíduo que garantiu a sua propriedade, ele não pode perder a sua propriedade. Ou seja, o Bastiat tem na conta a propriedade tal qual se tem na conta de uma coisa sagrada, propriedade, Deus, por exemplo, e isso se associa muito bem à ideia de Deus, pátria e família, numa perspectiva machista também, numa perspectiva patriarcalista e numa perspectiva de dominação. Então ele diz que a perversão da lei, ela causa o conflito. Entenda bem, perversão da lei para Bastiat é essa questão, essa ideia de buscar garantir o direito de igualdade para todos. A escravidão é uma violação pela lei da liberdade. A tarifa protetora é uma violação pela lei do direito de propriedade. Aqui o Bastiat já está questionando, inclusive, as leis que foram garantidas no sentido de proteger determinados grupos. E aí ele diz que é uma violação também do direito de propriedade. Duas espécies de perversão, ele vai relacionar com um autor aí, o senhor de Montalembert, político e escritor, ao adotar o pensamento contido na famosa proclamação do senhor Carlier, dizia: é preciso combater o socialismo. E por socialismo acredita-se que, segundo a definição do senhor Charles Dupin, ele queria dizer expoliação, ou seja, então o Bastiat ele troca imediatamente a ideia, socialismo é igual a expoliação. Então, quando a burguesia hoje se organiza, inclusive, para tirar governos populares, para privatizar, essa burguesia está exatamente fazendo o que pensa liberais como o Bastiat. Ou seja, os seus ricos que adquiriram muitas das suas riquezas por meio de expoliação, de escravidão, de matança, de genocídio, ele agora está dizendo, olha, essa história de socialismo é uma expoliação. Ele nega totalmente que o processo histórico que gerou dominadores, exploradores, grandes exploradores, ele ignora que esses grandes exploradores mataram milhões de pessoas, tirou a liberdade de milhões de pessoas
Ele ignora totalmente, porque ele considera um direito natural. Porque o cara saiu, não sei das quantas, e foi para um determinado território, conquistou esse território, na verdade invadiu o território, matou milhões de índios, por exemplo, adquiriu sua propriedade. Na visão do Bastiat, como de Locke, isso é um direito natural. E aí ele se contradiz quando vai falar de liberdade, de indivíduo, por exemplo. E os indivíduos na perspectiva dos povos indígenas? Quando tiveram suas propriedades que eram coletivas, retiradas, por meio de matanças, inclusive, como é que fica? Sim, mas eles não consideravam os indígenas como pessoas que tinham almas, como pessoas. E aí eles não tinham direito a nada na perspectiva do colonizador. Na sequência, o Bastiat fala de expoliação legal e ilegal. A expoliação legal para o Bastiat, ele está dizendo legal no sentido da forma da lei, quando ele vai questionar o direito que a lei favorece para a coletividade. Ou seja, se você vai impor uma lei para garantir a igualdade para todos, então isso é contra o direito natural de propriedade do indivíduo. Olha só, muito cínico o Bastiat. Então aqui o Bastiat, ele confunde intencionalmente o socialismo com expoliação. Ele confunde mesmo. Ele diz assim: os socialistas desejam praticar a expoliação legal e não a ilegal. Os socialistas, como outros adeptos do monopólio, desejam fazer da lei seu próprio instrumento. E uma vez que a lei está do lado do socialismo, como poderá ser usada contra ele? Se a expoliação está cobertada pela lei, não pode ter contra ela os tribunais, os guardas, as prisões. Ao contrário, deve chamá-los para lhe prestar apoio. Ou seja, o Bastiat está claramente dizendo o seguinte: olha, a forma como o mundo é organizado, como ele foi estruturado, inclusive pelos colonizadores, que tomaram territórios, que invadiram territórios, instituíram suas leis, garantiu a propriedade, então isso é um direito natural. Então não venha com essa história de direito coletivo, de socialismo, porque aí já é roubar o que é o direito do indivíduo. Então essa é a visão do senhor Bastiat, né? Coisa que é muito clara para os burgueses liberais de hoje. Sobre a função da lei, o Bastiat disse: deve-se, pois, admitir que a verdadeira solução tão procurada na área das relações sociais está contida em 3 simples palavras. Isto é, a lei é a justiça organizada. Ou seja, ele usa esse termo bem bonito aí. A lei é a justiça organizada. Mas a justiça para o Bastiat é garantir esse direito natural de propriedade. Ele repete essa história: não venha com essa de socialismo, porque isso é expoliação. Então, os que nasceram nesse mundo capitalista, nessa visão burguesa, tipo a do Bastiat, eles não conseguem ter a visão de uma distribuição de riqueza para a igualdade social. Eles ignoram totalmente que, por exemplo, numa cidade como São Paulo, grandes cidades, por exemplo, você tem milhares de pessoas sem teto, milhares de pessoas sem segurança, sem saúde, sem educação. Eles ignoram isso. Ignoram totalmente. Por quê? Porque eles têm, os burgueses, eles têm a sua propriedade, a sua riqueza, que foi adquirida inclusive por meio de expoliação, de muita expoliação, e os que não têm os meios de produção são obrigados a vender sua força de trabalho, não tem como pagar um plano de saúde, então não tem uma escola de qualidade, não tem como pagar uma escola, não tem como pagar a sua segurança. Então se vire. Para o Bastiat, a lei é muito clara, ela é uma justiça organizada para o indivíduo. Se você é um indivíduo e não tem nada, o problema é seu. Então ele ignora a expoliação, a exploração e a matança cometida, inclusive, pelos colonizadores que instituíram o mundo tal qual como ele se apresenta ainda hoje. Então a imensa desigualdade social, a miséria, por exemplo, por mais que você dê alguma coisa, doe alguma coisa, não resolve. Por quê? Porque a propriedade está nas mãos
de poucas pessoas, das grandes corporações, por exemplo. A fraternidade forçada, ela destrói a liberdade, ou seja, na visão do Bastiat, é aquela ideia lá de igualdade, liberdade, fraternidade. A fraternidade para todos forçada por meio de uma revolução, por exemplo, então isso vai destruir a liberdade, porque ele está chamando de liberdade de ter sua propriedade e poder impor os seus interesses aos outros. A liberdade para o burguês é muito clara, é a liberdade de ter sua propriedade, de decidir o que quer e de impor aos outros que não têm propriedade. Se virem, entendeu? Então essa lei organizada, instituída hoje, com todo o aparato jurídico do Estado de Direito, com os 3 poderes, tudo isso vem a calhar dentro dessa perspectiva de um direito natural de propriedade. Inclusive, ter a ideia de que você, tendo a sua esposa é uma propriedade, a mulher como uma propriedade, os trabalhadores como uma propriedade também. É essa lógica aí. Com efeito, ele diz: é-me impossível separar a palavra fraternidade da palavra voluntária. Eu não consigo, sinceramente, entender como a fraternidade pode ser legalmente forçada sem que a liberdade seja legalmente destruída e, em consequência, a justiça legalmente pisada. Nota-se aqui a contradição de Bastiat ao considerar a lei como natural, especialmente a lei da propriedade, e ao questionar o socialismo com o uso da lei. Aqui se vê a defesa intransigente da naturalização da desigualdade e legitimação da pobreza, quando Bastiat considera que a fraternidade destruirá a liberdade, porque para ele a liberdade se resume à propriedade, que muitas vezes, diga-se de passagem, é adquirida por meios escusos como escravização, genocídio, destruição de culturas, destruição ambiental, etc. Então ele diz: a expoliação viola a propriedade. Na verdade, ele está dizendo: o socialismo viola a propriedade. Em tal situação, a pessoa que recebe os benefícios não é responsável pelo ato de expoliação. Tal responsabilidade cabe à lei, ao legislador e à própria sociedade. E é aí que está o perigo político. Ou seja, quando ele vai dizer: olha, se você colocar na lei o direito à coletividade, à igualdade, então você vai ter a expoliação da propriedade. Então você vai tirar o que é do indivíduo. Ou seja, ele puxou a minha sardinha primeiro, né? Meu pirão primeiro, e os outros se virem. Vocês têm que admitir, como se ele dissesse o seguinte: vocês têm que admitir que o que nós adquirimos, a nossa propriedade, pela nossa habilidade, não se tem o direito de tirar. Então ele não vai questionar se você adquiriu uma propriedade, matou milhões de pessoas, destruiu os rios, destruiu matas, destruiu povos, culturas. Ele não vai considerar isso, que isso é uma expoliação, mas ele não vai considerar isso. Ele vai dizer que isso é um direito natural e, portanto, se você quer equiparar as coisas, tornar igualitário, então você está tirando o direito do indivíduo. É essa historinha aí que é muito forte com a defesa dos liberais ainda hoje. A lei é força. Se a lei organiza a justiça, os socialistas perguntam: por que a lei não organiza também o trabalho, a educação e a religião? Aqui ele já está dizendo: olha, a educação não deve ser para todos. O Estado não deve se preocupar com a educação, é o interesse da educação privada aí. Ele vai colocar, inclusive, a religião como direito do indivíduo, e por isso que você tem o crescimento das igrejas dentro dessa perspectiva liberal, de propriedade, de indivíduo, tendo a visão de Deus, inclusive, a partir do indivíduo. Nada de ideia socialista, nada disso. Ele diz o seguinte, que a lei é um conceito negativo. Nesse caso aí, se for para garantir a igualdade, a lei e a força realizam uma missão cuja inocuidade é evidente, a utilidade palpável e a legitimidade indiscutível. Porque ele vai dizer: olha, a lei é para garantir o indivíduo. Se ela não garante o indivíduo, então não existe lei. Então isso é uma contradição. Tente-se imaginar uma forma de trabalho imposta pela força que não atinja a liberdade. Uma transmissão de riqueza imposta pela força que não seja uma violação de propriedade. Se imaginar isto for impossível, deve-se reconhecer que a lei não pode organizar o trabalho e a indústria sem organizar a injustiça. Ou seja,
Mais uma vez, aí ele não está questionando, ele está ignorando totalmente a forma como a lei instituída pelos legisladores, instituída pelo patronato, pelos detentores dos meios de produção que adquiriu de maneira escusas, por exemplo, e que obriga a maioria, inclusive, a sair das suas terras, porque não tem como viver, e que toma as terras dos outros indivíduos, né? Está ignorando totalmente aí. Se vire. Então, essa questão agrária aí, essa questão de expropriação, não existe para ele. Então, isso é um cinismo. Isso é um cinismo. Claro, o Bastiat é um herdeiro de quem já adquiriu propriedades, muitas vezes de maneiras escusas, e acha normal, natural, a forma como se adquiriu, que aí foi uma habilidade, uma maneira que o indivíduo usou o seu pensamento, sua razão, sua força e adquiriu propriedade. Então tem Estado, se é para esse Estado existir, é somente para garantir a propriedade do indivíduo. Sobre a lei e a educação. Nesse assunto de educação, a lei só tem duas alternativas: ou deixar acontecer livremente o processo de ensino-aprendizagem, sem usar a força ou forçar a vontade dos homens nesse sentido, tirando de alguns o necessário para pagar os professores, que o governo indicar para ensinar gratuitamente a quem necessitar. Mas neste segundo caso, a lei fere a liberdade e a propriedade através da expoliação legal. Olha aí, o Bastiat está claramente dizendo o seguinte: olha, garantir a educação para todos, para quem não tem condições financeiras, por exemplo, isso é uma expoliação dos ricos, isso é tomar o que é dos ricos. Isso é tomar quem tem suas propriedades. Então, na visão dele, não era nem para existir isso. Nem para existir isso. Se é para existir, de alguma forma, é somente para garantir essa maneira, essa estrutura social injusta. Somente isso. Então, aqui o Bastiat ele defende a educação privada, pois para ele a pública é uma expoliação legal. Você está tirando o direito dos indivíduos. Ele não leva em consideração que uma educação pública significa você ter cidadãos, paga os impostos para garantir uma educação de qualidade que todos podem ter, inclusive aqueles ricos como os pobres. Entendeu? Ele não está levando em consideração que, inclusive, quem paga imposto, se é o rico que paga imposto, esse também tem um direito a usar a educação. Ele vai só dizer o seguinte, na verdade, é como os síndicos de hoje. A educação é para quem tem dinheiro, que tem a sua educação, tem a sua liberdade de escolher a sua forma. E a maioria que se vire. E ele vai criticar os escritores socialistas, por quê? Porque vai pensar na lei para garantir a igualdade para todos. E quando ele pensa isso aí, ele vai questionar, inclusive, o pensamento dos revolucionários intelectuais revolucionários, né, do século XIX. Né? Aqui nesse livro ele não toca no Karl Marx, mas ele está falando isso, mas ele vai, na verdade, aqui nesse livro A Lei, ele vai se referir aos socialistas, olha bem, ele vai se referir aos socialistas, por exemplo, aos contratualistas que defendem, de certa forma, a igualdade, como, por exemplo, Rousseau e Montesquieu. Ele não vai questionar o contratualista Locke, porque o Locke tem essa mesma visão, essa mesma base de indivíduo e de propriedade do Bastiat. Mas ele vai questionar o Montesquieu quando vai pensar na lei para garantir o direito a todos, e vai pensar também, vai questionar o Rousseau como aquele que é um teórico da expoliação, porque o Rousseau, mesmo sendo contratualista, liberal, Rousseau vê a miséria, a exploração, e ele se coloca contra a propriedade, considerando que a propriedade é a raiz de todos os males. Por isso ele vai considerar ele como um socialista, ou seja, como um expoliador. E o Montesquieu, que era um conde, um liberal, um conde, um ricão, ele vai considerar também um socialista. Os socialistas desejam desempenhar o papel de Deus, a visão que o Bastiat tem, ou seja, de buscar igualdade para todos. Então ele acha, o Deus para ele é o Deus da propriedade do indivíduo. Então não se meta com essa história de coletividade, socialismo não pode ser maior. E não é por acaso que o socialismo, desde o início, com as lutas sociais, as lutas dos trabalhadores, dos operários na França, na Inglaterra, eles foram demonizados. E não por acaso também que quase todos
os movimentos socialistas se tornaram tragédias quando esse pensamento liberal, na sua raiz, na sua radicalidade, matou, inclusive, a maioria dos líderes socialistas. Vê-se que o autor ele se prende à ideia justnaturalista de propriedade e quanto à ideia de Deus como uma extensão de uma percepção natural das coisas e do mundo. Ele ignora porque a compreensão que ele tem de indivíduo e propriedade, ignora as injustiças, a exploração e tudo mais, e que sua compreensão de lei está a serviço de uma classe apenas para comandar a maioria da sociedade, de modo que todos aceitem suas condições como natural e não fruto de imposição de uma classe que se apropriou dos meios de produção, muitas vezes de maneira injusta. Na visão do Bastiat, os socialistas eles desprezam a humanidade, eles desprezam a humanidade, segundo Bastiat. O Montesquieu, principalmente, ele vai condenar o pensamento do Montesquieu. Aqui o Bastiat critica Montesquieu, que por sua vez era liberal. E ele também critica severamente o Rousseau, porque o Rousseau é contra a propriedade privada, embora seja liberal. Ele vai dizer, vejamos agora Rousseau no que se refere a este assunto. Este autor é considerado pelos democratas como a autoridade suprema e, embora ele baseie a estrutura social na vontade do povo, ele aceitou mais do que ninguém a teoria da total passividade do homem diante dos legisladores. Ou seja, ele vai dizer, olha, tem que garantir o direito natural da propriedade do indivíduo e pronto. Não tem que se negar a propriedade. Então ele vai dizer que os socialistas querem o conformismo forçado. Ele também está cinicamente dizendo o seguinte, que a exploração, se a estrutura social montada é de exploração, isso é um direito natural de propriedade do indivíduo. Então não tem para que se mexer isso, porque já foi Deus que colocou isso. Seja como for, Rousseau dá aos criadores, organizadores, diretores, legisladores e controladores da sociedade uma terrível responsabilidade, porque Rousseau vai questionar a propriedade. Ele diz que os legisladores desejam moldar a humanidade. E, na verdade, o que ele está fazendo é querer moldar a humanidade para aceitar essa ideia de propriedade e, muito embora a maioria fique na miséria. Ora, mas se os legisladores não servirem para contribuir para um mundo mais justo, eu digo, se vai esperar que se aceite a exploração como natural, só porque o indivíduo tem propriedade, sabe-se lá como ele conquistou, em geral, por expoliação, por escravidão, e com um direito natural, e aí você não vai garantir a igualdade para todos, pessoas morrendo de fome porque não tem onde plantar para viver? Finalizando, esse pensamento do Bastiat é o pensamento liberal radical, que está muito presente nos democratas liberais de hoje, que não aceitam de modo algum a perspectiva de igualdade para todos. Só pensam o indivíduo e a propriedade, e o Estado deve existir somente para isso. Então, até mesmo essa história de educação pública, eles acham uma balela, por isso eles não querem, inclusive, educação para todos, igualdade para todos, nada disso. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades, acesse também o nosso blog, o blog do professornunes.com. Neste blog você vai encontrar notícias do dia, análises das notícias, podcast, crônicas e muito mais. Até mais.